Bom dia, oitavo ano. Nós estamos começando agora a quarta unidade, finalzinho do ano letivo, infelizmente ainda de maneira remota. Na aula de hoje nós vamos estudar a expansão para o oeste. Espero que já estejam com o livro de vocês a partir da página 198. Nós vamos relembrar, para entender esse processo de expansão dos Estados Unidos, a gente precisa lembrar das 13 colônias, né, que originaram os Estados Unidos. Que vocês lembrem que até então os Estados Unidos, essas 13 colônias, eram colônias da Inglaterra, e após a independência, que nós estudamos lá na unidade 2, após essa independência que nós já estudamos, como eu acabei de falar, os Estados Unidos começam um processo de expansão. Então, como aqui já tem, né, o contexto histórico daquele período, as 13 colônias do norte elas vão se libertar no final do século XVIII, e aí nasceu os Estados Unidos da América. Então, antes da independência, o governo da Inglaterra havia proibido que os colonos que viviam nas 13 colônias, né, eles ocupassem as terras além dos Apalaches. Essas terras eram reservadas aos indígenas. Só que após a proclamação da independência e o reconhecimento dessa independência, essas áreas entre os montes Apalaches e o rio Mississippi passam a integrar o território dos Estados Unidos após a independência, né? Então, o governo dos Estados Unidos começa a permitir que os colonos comecem a ocupar essas áreas. Algumas vezes eles negociavam com as lideranças indígenas e outras vezes não. Eles, à força, tomavam aquela terra para si. Então, em 1803, os Estados Unidos compraram o território da Louisiana. Esse território fazia fronteira com o rio Mississippi, e a partir dessa compra, né, o território dos Estados Unidos vai ficar muito maior e vai ser uma enorme área, e é nessa área enorme que foi o cenário de muitas disputas sangrentas entre indígenas e não indígenas. É bom observar, gente, que no projeto de nação dos Estados Unidos não havia espaço para os indígenas. Eles nem viam os indígenas como cidadãos, mas como obstáculos a serem superados. Quando a gente analisa a história dos indígenas com os Estados Unidos, a gente percebe que não houve tanta diferença do que aconteceu com os indígenas do nosso país, né? A gente percebe que também esses que já viviam nessa terra, nessa grande América, também foram expulsos da sua terra, muitos dizimados, e a gente consegue fazer um paralelo, olhar como é parecido, como de alguma maneira, não idêntica, mas é parecido o que aconteceu com os indígenas. Então, gente, no início do século XIX, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam expandindo seu território, muitos países na América, também o Brasil, estavam se tornando independentes. Nós estudamos sobre essas independências, né, no continente americano. E aí na Europa, os países absolutistas, né, de monarquias absolutistas, eles tentavam se reorganizar desde o fim daquele Congresso de Viena que nós estudamos na unidade passada. E aí o presidente dos Estados Unidos, ele se achou que ele temia que, se o absolutismo se restabelecesse na Europa, poderiam tentar recolonizar a América. Então, rapidamente, James Monroe, por isso que a gente vai estar estudando aqui essa doutrina Monroe, é o nome dele, né? Então, o presidente da época, James Monroe,
ele manda uma mensagem para o Congresso dos Estados Unidos, afirmando que os continentes americanos, livres e independentes, não deveriam mais ser colonizados pelas potências europeias. E aí, essa mensagem é aprovada no Congresso e deu origem a uma doutrina, a uma política que será conhecida como Doutrina Monroe. E essa doutrina Monroe, na verdade, falava da América para os americanos. Aí eu coloquei aqui do lado do norte, né? Porque sempre que a gente pensa, que a gente percebe a intervenção dos Estados Unidos em alguma coisa, é pensando primeiramente no seu país, pensando no seu crescimento. Então, essa ideia da doutrina Monroe, a América para os americanos, a gente consegue perceber que ele estava muito mais preocupado com os Estados Unidos do que com toda a América, né? Na teoria, ele dizia estar defendendo todos os países, né? Mas, na verdade, eles estavam assegurando os seus próprios interesses políticos, econômicos. E aí, gente, lá em 1880, quando os Estados Unidos estava começando a se recuperar da Guerra de Secessão, essa guerra nós vamos estudar na próxima aula ainda, vocês vão entender o que foi a Guerra de Secessão. E os Estados Unidos também já estava começando a aumentar seu poder econômico e militar. A doutrina Monroe, ela vai ser retomada para aumentar a influência dos Estados Unidos em muitos lugares na América. Eu acho que vocês conseguem, eu espero que vocês consigam perceber como os Estados Unidos, ele vai devagarzinho, né? Ou, na verdade, nem tão devagar assim, crescendo, caminhando para se tornar uma potência. Perceba como os Estados Unidos vai organizando e criando leis, pensando muito mais em si, muito mais em seus próprios interesses, os interesses do país, do que dos interesses de todo o povo da América, de acordo com pensando como eles utilizaram essa doutrina. Então, ao longo do século XIX, os Estados Unidos iniciam um processo de expansão territorial que ficou conhecido como Marcha para o Oeste. Então, nesse processo que eles chamaram de Marcha para o Oeste, o governo estadunidense, na verdade, eles queriam logo ocupar as terras conquistadas. Claro que eles queriam integrar rapidamente a economia capitalista que já estava se firmando no país naquele momento, né? Só que, como eu já disse antes, logo no início da aula, os indígenas não estavam no projeto de economia do país, de crescimento do país, e eles não queriam os indígenas como formação do povo dos Estados Unidos. Não era o povo indígena que iria formar a nação estadunidense. Mas eles viam os indígenas como obstáculos ao progresso e à expansão do país. E assim, quando Andrew Jackson assume a presidência dos Estados Unidos em 1829, a primeira coisa que ele fez foi dizer que os indígenas era para serem afastados para o oeste, para além do rio Mississippi. E aí, esse presidente também incentiva perseguições a vilas, a queimar as casas e expulsar os indígenas. Ele causou a morte de milhares de indígenas, como dos povos Cherokee, Creek, Chickasaw. E gradativamente esses indígenas foram sendo expulsos e empurrados cada vez mais na direção oeste do continente, por isso que é conhecido como Marcha a Oeste, né? E a expulsão desses indígenas teve um respaldo legal. Foi criada uma lei chamada Lei de Remoção dos Índios, e essa lei autorizava o governo a transferir os índios para um local que eles chamavam de reserva indígena, que é localizada hoje, atualmente, no estado de Oklahoma. Com muita pressão do governo, esses povos indígenas eles foram obrigados a aceitar essa lei. Os que resistiram foram exterminados.
A crueldade, gente, que aconteceu com os povos indígenas é imensa, é enorme, é triste a gente ter que contar uma história, mais uma vez, uma história tão triste, é essa história do povo branco que nós conhecemos, dos europeus, porque esses colonos, em sua maioria, são de origem da Europa, né? Foram esses colonos que depois da independência continuaram no país e cometeram essas atrocidades, porque eles queriam outra imagem dos Estados Unidos e não uma imagem indígena, eles pensavam no capitalismo, em ganhar dinheiro e utilizar essas terras, e onde há indígenas, eles cuidam da terra, eles preservam, eles não pensam tanto nessa ideia de cada vez mais urbanizar, derrubar árvores, construir fábricas. Então, esses povos que foram transferidos com essa lei da remoção dos índios, eles foram obrigados a andar por distâncias imensas. Eles eram escoltados por militares do governo. Eles atravessavam um ou mais estados do país até chegar a essa reserva. Essas populações viajavam a pé. Percebam nessa imagem que tem no livro de vocês, na página 200, a quantidade de pessoas que iam dá para ver nas imagens que tem mulheres, crianças de colo. Muitas dessas pessoas morreram percorrendo esses trajetos tão difíceis. Uma grande parcela dos indígenas que morreram eram crianças, idosos, homens e mulheres também, morreram no caminho. E esses deslocamentos, eles foram conhecidos como Marcha da Morte ou Trilhas das Lágrimas. Eu acho que eu nem preciso explicar para vocês por que esse trajeto que eles percorreram até essa área, né, entre aspas, essa reserva indígena. Eu não preciso explicar para vocês porque esse trajeto eram chamados de Marcha da Morte ou Trilhas das Lágrimas, né? E a partir daí a gente vai entender um termo que os Estados Unidos, que o governo usou muito, chamado Destino Manifesto. Então, o Destino Manifesto é a expressão que se refere à crença dos próprios norte-americanos de que o povo dos Estados Unidos seria eleito por Deus para comandar o mundo. Com base nessa verdade, a política expansionista do século XIX e a política imperialista da centúria seguinte, que vocês vão até conhecer mais tarde, vocês vão estudar depois dessas aulas, vocês vão conhecer a política imperialista, seriam apenas o cumprimento da vontade divina, ou seja, a vontade de Deus, de acordo com o que eles diziam, né? A expansão e domínio, segundo a crença, não seriam apenas boas, mas também óbvias, manifesto e inevitáveis destino. Então vamos lá. Como vocês, de acordo com tudo que eu já falei a vocês, ao longo do século XIX, os povos indígenas eles foram atacados, foram expulsos de suas terras, sofreram genocídio, foram assassinados. Na verdade, o que os Estados Unidos queriam era retirar os povos das terras, porque eram terras férteis, né? Eles queriam utilizar, os colonos queriam ocupar essas terras, e também eles queriam, né, o capitalismo que já estava surgindo nos Estados Unidos. Eles tinham interesse de empreendimentos, de fazer ferrovias, de urbanizar, e também na agricultura por ser terra muito fértil, né? Mas era óbvio, eu tenho certeza que para vocês que estão ouvindo, assistindo essa aula, sabem que é óbvio que, na verdade, os Estados Unidos tinham interesses econômicos, mas eles justificaram todas as atrocidades que cometeram, dizendo que estavam cumprindo uma missão civilizatória determinada pela providência divina. O Destino Manifesto, de acordo com o que eu acabei de ler para vocês, seria a ideia de que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Eles utilizaram esse argumento para que as pessoas aceitassem o que eles estavam fazendo. Então, essa expressão
Destino Manifesto foi usada pela primeira vez por John Sullivan em um ensaio intitulado Annexation, publicado em uma revista, no qual o jornalista exigia a anexação da República do Texas, recentemente separada do México. Olha o que Sullivan escreveu. Nosso destino manifesto, atribuído pela providência divina, para cobrir o continente para o livre desenvolvimento de nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente. Então, eles já se diziam uma raça superior, que tinha o dever, eles tinham o dever de civilizar, né? A ideia deles era que tinham o dever de civilizar os povos que eles consideravam inferiores. Então, tanto Sullivan como uma grande parte da população naquele momento, eles acreditavam que os Estados Unidos, que o país, tinha como missão moral levar o progresso e a civilização para esses povos que eram tidos como selvagens e atrasados. Olhe como eles utilizavam, como eles fizeram com que todos acreditassem que essa era a ideia, que eles tinham um destino a cumprir. Então, governo e mídia daquele país usaram explicitamente as doutrinas do Destino Manifesto na primeira metade do século XIX, notadamente no período de anexação territorial de diversos estados às 13 colônias. Então, dá para perceber que naquele momento em que eles estão em processo de expansão territorial, né, anexando novos territórios, eles utilizaram juntamente as doutrinas do Destino Manifesto para que todos aceitassem a maneira que eles estavam expandindo, né? Então, gente, utilizar o Destino Manifesto para ampliar o território dos Estados Unidos fazia com que isentasse da culpa tanto o povo como os governantes do país, né? Pelos atos de violência que eles estavam cometendo na marcha para o oeste contra os indígenas e mexicanos. Essa imagem, gente, foi muito utilizada como a imagem do Destino Manifesto, a ideia de que os Estados Unidos cumpriam um dever moral, civilizatório, um dever que eles tinham obrigação de civilizar os que não eram considerados civilizados, né? Os indígenas e os mexicanos. Aí na imagem vocês podem ver a ideia de nativos e animais. Os nativos, gente, são as pessoas que viviam ali, os indígenas, né? Fugindo da expansão, né? Então, nesse contexto, né, após essa marcha para o oeste, vai ser criada uma lei chamada Lei de Terras. Vamos entender a partir de quando e por que essa lei é promulgada. Então, durante o século XIX, os Estados Unidos receberam uma grande quantidade de imigrantes. Esses imigrantes, eles vieram para os Estados Unidos porque passavam por muitas dificuldades financeiras em seus países de origem. Alguns tinham perseguições religiosas e políticas, e eles achavam que no Novo Mundo, nos Estados Unidos da América, eles iriam encontrar liberdade, oportunidade de trabalho e também riquezas. Então, esses imigrantes foram os que compuseram grande parte dos colonos, que ocuparam as terras do oeste. Então, essas terras do oeste é para onde os índios foram removidos, né? Eles são removidos, e aí, para regulamentar a ocupação desses colonos nas terras que deveria ser uma reserva indígena, é promulgada a Lei de Terras. Essa Lei de Terras é promulgada pelo presidente da época, Abraham Lincoln, e determinava que as terras vazias, até no livro de vocês eu também vou utilizar terras vazias, entre aspas, porque não eram vazias, tinham moradores, os indígenas ali estavam morando, né? Vamos lembrar que eles foram para lá. Então, essas terras, entre aspas, vazias, poderiam ser ocupadas
a partir de então seriam consideradas domínio público, ou seja, eram terras do Estado e pertenciam ao governo, ao Estado. Mesmo habitando essas terras há vários séculos, os indígenas não eram considerados os donos delas. Imaginem, né? Então, de acordo com essa lei, chefes de famílias ou maiores de 21 anos de idade, que não tivessem nenhum problema, nunca tivessem passado por nenhum problema com o governo, eles estavam autorizados a migrar para o oeste e se apossar de uma parte dessas terras públicas. Por isso que, de acordo com a Lei de Terras, que também foi chamada de Homestead Act, o colono que passasse cultivando, cuidando da terra, produzindo nessa terra durante 5 anos, ele seria dono dela. Gente, só pra eu não atrapalhar a cabecinha de vocês, olha só, os indígenas, eles tiveram que ser removidos do oeste, né? E os que ali permaneceram tiveram inúmeras lutas, né, para sair daquele território, para os colonos se apossarem dessas terras, só para não se atrapalhar. Eles viveram anos ali, passaram séculos, toda a sua família, os seus descendentes, e os que vieram antes deles, na verdade, já viviam ali e não eram considerados donos da terra. Bem parecido com o que aconteceu aqui no nosso país, né? Com os indígenas, que nós somos remanescentes, de alguma maneira, são nossos ancestrais, né? Na verdade, nós somos descendentes desses indígenas africanos e europeus que vieram para o Brasil. Da mesma forma que aconteceu com esses indígenas que já eram donos da terra, a gente percebe que foi muito parecido lá nos Estados Unidos, né? Então, com o apoio dos Estados Unidos, os colonizadores disputaram terras com os indígenas. Era uma luta extremamente desigual, que fique claro, que levou à expulsão dos indígenas de suas terras. Só para vocês terem noção, gente, estima-se que a população indígena, lá no início da colonização inglesa, era em torno de 2 milhões de pessoas. Olhem só, 2 milhões de pessoas. E na segunda metade do século XIX, essa população foi reduzida drasticamente para menos de 300 mil pessoas.